Signo de Gêmeos, previsão atemporal. Vamos ver quais são as mensagens, orientações e inspirações do tarô e dos oráculos para os geminianos. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Lucélia Oshiro e na descrição do vídeo tem o meu site para você conhecer os serviços disponíveis. Mas já te convido a vir fazer o mapa do autoconhecimento para você entender seu propósito de vida, seu caminho de vocação ou então a constelação sistêmica, caso você queira desemaranhar o fio da vida para caminhar cada vez mais longe e mais alto em direção ao sucesso e à prosperidade em todos os sentidos, não só financeiro, profissional, mas também relacional, afetivo ou saúde, tá bom? É possível constelar qualquer tema. Bom, e se você já faz parte da egrégora do canal, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação e por prestigiar o meu trabalho vindo fazer os atendimentos comigo. Gratidão a todos os geminianos. Vamos então à sua leitura signo de Gêmeos, começando com o arcano maior para os seus próximos dias. Qual é o arcano que vem conversar com os geminianos e orientar a egrégora de Gêmeos? E a gente tem a sacerdotisa. Sacerdotisa fala de silêncio. Silêncio, é hora de você silenciar, é hora de você ouvir o que a sua alma está querendo te dizer. É um momento de um pouco de reclusão, talvez, mas a sacerdotisa, ela guarda alguns segredos, alguns mistérios, ela não revela muita coisa. Então, talvez para alguns é um momento em que você não precisa saber muita coisa. Por quê? Porque a roda da fortuna está no fundo do deck. E quando a roda da fortuna aparece, significa algo inusitado, inesperado, surpreendente, uma virada, uma guinada. Só que a roda da fortuna é aquilo que tudo que eu imaginar não vai acontecer, vai ser uma outra coisa, porque a roda da fortuna vem para nos surpreender. Então é o momento de você assim, para de pensar, para de tentar adivinhar o que vai acontecer, para de se questionar sobre as coisas, silencia o diálogo interno, acalma o seu coração, traz um pouco de serenidade para a sua vida e deixa as coisas fluírem, deixa as coisas acontecerem. Apenas confia no fluxo da vida, tá? Percebe que o manto dessa sacerdotisa é como se fosse um rio, né? Uma cascata aqui. É assim, as coisas vão acontecer, você querendo ou não, você fazendo força ou não. Então, assim, entrega nas mãos do universo, da espiritualidade, porque Deus sabe o que faz. Às vezes a gente fica pedindo. Só que assim, Deus sabe o que a gente precisa. Só que muitas vezes não é sobre o que você... muitas vezes não é sobre o que a gente quer. Porque a gente fica rezando aquilo que a gente quer. Ai, eu quero ter dinheiro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Tem um bicho aqui. Eu quero isso, eu quero aquilo, né? A gente faz uma lista de exigências, às vezes, para Deus. Como se Deus fosse Papai Noel, né? Só que não é sobre o que você quer, é sobre o que você precisa. E Deus sabe o que você precisa e Ele vai te trazer isso. A vida, o fluxo da vida vai te trazer isso. Tá? Que vai ser algo surpreendente. Por quê? Porque é a roda da fortuna. Surpreendentemente bom ou ruim? Bom, né? Bom. Pelo menos é assim que eu percebo. O que mais? Vamos com uma carta do caminho sagrado para os geminianos. Uma carta do caminho sagrado para os geminianos. O berço. O berço fala de capacidade de reação. O que esse berço está falando para os geminianos? Esse berço veio lhe dizer que o bebê que você está carregando é o seu próprio futuro. Não é um bebê físico, obviamente, né? Necessariamente. Se você quiser moldar, não bebê, o seu futuro, deve começar a reagir aqui e agora. Não importa como o seu atual momento se apresente, este é o momento certo para usar a sua capacidade de ação. O lado guerreiro da sua natureza lhe trará a coragem que você necessita. Não permaneça sentado esperando que os outros façam alguma coisa por você.
Use a sua criatividade, expresse a sua verdade. Essa carta nos lembra da responsabilidade de encontrar as suas próprias respostas e agir de acordo com elas. Você sempre pode responder de uma maneira que promova o seu próprio crescimento. Então, aqui é a capacidade de ação. A vida não vai te dar uma resposta pronta, mas ela vai te dar o rio, ela vai te dar o fluxo. Agora, se você entra no fluxo da vida, é uma escolha sua. Se você vai mergulhar, ou se você vai nadar de braçada, ou se você vai ficar boiando, aí é com você, tá? Aí é com você. O berço fala de moldar o seu futuro. O que você faz agora molda o seu futuro. Você sabe disso, né? Não preciso ficar falando. Você já sabe. Coisas inusitadas podem acontecer, né? Podem acontecer, e como eu reajo a isso é que vai dar os próximos, né, cenas dos próximos capítulos. A energia que você tem que ativar é o arquétipo do falcão. Falcão. Falcão fala sobre enxergar o não óbvio. Pede para ser receptivo e não relutante. A sacerdotisa, ela não conta, não revela, tem uma coisa de mistério, de inconsciente também, e ela é receptiva, porque é o arcano 2. O arcano 1 é ativo, o 2 ele é receptivo, ele recebe o que tiver para receber. E o falcão fala, seja receptivo com a vida. Não seja reativo, tipo, eu reajo de qualquer maneira. Aqui o berço fala como você responde. Apesar de estar escrito capacidade de reação, é no sentido de como eu respondo, como eu ajo diante das circunstâncias. Desafios estão chegando, tá? Mas não são desafios ruins, como a gente falou, são desafios que vão te levar para uma evolução. Mas para algumas pessoas que estão mais apegadas, menos versáteis, menos flexíveis e mais petrificadas ou cristalizadas em certas verdades, aí vai ser um certo chacoalhão, tá? Por isso que eu falei, a vida está fluindo, você entra nesse fluxo da vida. Agora, se você vai boiar, se você vai afogar, se você vai mergulhar ou se você vai conseguir nadar, né, de braçada, depende de você, tá? Que leitura, hein, gêmeos? A morte. A morte. É hora de morrer para algo que está obsoleto, para que você possa renascer para algo novo, claro, né? O berço, a morte. Sabe, né, que na constelação a gente sempre vê que vida e morte andam de mãos dadas. Vida e morte fazem parte da mesma coisa. Aqui está falando para você deixar alguma história para trás, uma história que você vem contando sobre si mesmo. Por exemplo, eu sempre conto o mesmo tipo de história sobre o meu passado. Deixa isso para trás. Esse jeito de contar essa história, né? Você para de contar desse jeito e agora você conta essa história de um outro jeito, com outras palavras, com outros sentimentos, para que você possa começar a tecer uma nova história, né, de futuro. Né, uma nova história de futuro. Eu modelo o meu futuro a partir das escolhas que eu vou fazendo do passado, do presente em diante. Não é assim? Eu sei, gente, eu sei que tá meio óbvia a leitura,
mas é algo que preciso falar, como se tivesse que reforçar aqui. Oráculo da Lua, meditação e contemplação. Aí vem, né, a sacerdotisa falando desse silêncio, dessa intuição, desse recolhimento, e um monte de geminiano vai falar assim: ah, mas eu não consigo meditar, meu diálogo interno, minha cabeça não para, eu tenho muitas ideias, tenho muitos pensamentos. Meditação não é um exercício para a mente, é um exercício para o corpo. É você conseguir ficar parado no mesmo lugar. Tenta isso, tá? Tenta isso. O que mais para Gêmeos? A leitura tá puxada hoje, não só para vocês, para vários signos, tá? Isso não é, como se diz, algo que é só pessoal para vocês. Não, tá vindo puxado para todo mundo. Portão do poder. Você reconhece e assume o seu poder pessoal? Assuma o seu lugar de poder. Coloque sua energia em movimento para fazer acontecer o que lhe traz satisfação. Não é fazer para acontecer qualquer coisa, né, de qualquer maneira, aleatoriamente. Não, aquilo que me traz satisfação. Essa energia traz a força necessária para você realizar e conquistar o que deseja. O que? A satisfação. Você fazer o que você gosta te traz a conquista, a realização, a conquista. Isso que você tanto quer, esse sucesso que você tanto quer, ele não vai vir num trabalho que você faz forçado de cara feia. Não, ele vai vir através de algo que você faz com satisfação. Nem que seja um hobby, nem que seja uma atividade, né, com as crianças, com os filhos, num trabalho voluntário. Porque a vida é sistêmica, então movendo uma coisa, você move todas as outras coisas também da sua área. Movendo um setor da sua vida, você move as outras também, que é um pouco essa energia da roda da fortuna. Às vezes você não está satisfeito com o seu trabalho, mas você não vai mudar de trabalho, você não vai pedir demissão, mas mudando alguma coisa na sua rotina ou em outro setor da sua vida, você vira a chavinha da engrenagem para que isso vá se movimentando e afetando ou interferindo, né, inclusive no seu trabalho. Por quê? Porque a gente é sistêmico. É uma coisa sistêmica. E por isso que essa sacerdotisa, ela já vem falando assim: eu não vou te falar o que você tem que fazer. Porque no fundo, você sabe o que você tem que fazer. Trazer mais felicidade para a sua vida, mais alegria. Mais alegria. Fazer as coisas com mais alegria. Então não é assim: quando eu tiver dinheiro eu vou ser mais feliz. Não, é quando eu for mais feliz eu vou ter mais dinheiro. Entende? É isso que essas cartas estão falando. Então é isso, Gêmeos. Leitura meio bronca. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta, mas de qualquer forma te convido a vir fazer sua constelação sistêmica ou então seu mapa do autoconhecimento.